Bom, enquanto tudo isso acontece, o presidente Jair Bolsonaro está bem blogueirinha, fazendo presença VIP. Ele foi eleito a pessoa do ano pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. A homenagem vai ser em um jantar de gala no Museu de História Natural de Nova York, em maio. Maio é ótimo, Nova York. Com a presença do presidente. Os convites custam até $30 mil. Mais de R$100 mil. Mara, comprou quantos? Não comprei porque estão esgotados. Eu ia comprar para mim e para você. Separar a mesa ali, a mesa My News, mas está esgotado. Compra no Mercado Negro, deve ter alguma coisa aí para vender. Baratinho. O que só comprova o que o Pedro acabou de falar, que o Bolsonaro não precisa se preocupar com o que vai acontecer da vida dele lá na frente. Se hoje, e nem 2 meses de governo, essa demanda, todos os convites vendidos para um jantar que custa R$100 mil por baixo o convite... Isso é interessante, como ele não conseguiu ter a capacidade do momento histórico que ele vive. Porque se ele toma noção, ele pode pegar o país, um período de prosperidade do país que a gente só viu no governo Lula. Na época do governo Lula. E não é o mérito do governo Lula foi ter dado continuidade à política econômica, ter articulado e a gente viu um ciclo de alta ali para a economia. Você teve um mercado de commodities por conta bombando, da China também, por conta da China. Mas ele soube surfar. Ele soube surfar nisso daí. Aí vem a Dilma, faz... Como só ia acontecer com Dilma Rousseff, né? Não, mas o Lula que começou. E agora você vê... E agora você vê um momento em que o país pode surfar numa onda. Quer dizer, se ele consegue capitanear as reformas, não só da Previdência, mas todas as reformas que o país precisa passar para se modernizar, ele vai pegar um ambiente, pode pegar um ambiente favorável para ele, para essa retomada do ciclo econômico. É uma economia gigante. Você imagina esse cara passar para a história como o cara que fez as grandes reformas e que... Botou o Brasil pronto para o século XXI, né? Ele Agora, faltam a ele... Bem, primeiro, ele tem uma benesse também, que é a China com essa coisa da nova rota da seda, com investimento de infraestrutura na Ásia e na África, periga, os próximos 10 anos, tem um novo ciclo de commodities, comprando ferro, comprando petróleo, comprando soja porque aumenta rebanho, etc., né? Quer dizer, é novamente bom para o Brasil, que confirma a sua coisa. Mas falta ao Bolsonaro entender que uma das grandes questões do mundo hoje, se você quer abrir o caminho para o século XXI, é a economia verde. Que o Brasil tem um baita potencial, esse negócio vai valer... O Brasil é protagonista disso. Isso não é ser... Exatamente, isso não é ser de esquerda, isso é ser inteligente. Esse negócio vai existir, o Brasil tá de cara para pegar esse negócio, é só ir lá e pegar esse dinheiro. Né? Ele precisa reconhecer isso, para isso ele precisa reconhecer ciência, tá difícil. E ele precisa lutar, entender que ele só... O papel dele como presidente da República é passar uma reforma atrás da outra. Começa com a da Previdência e não para ali. Depois tem a tributária, tem a política, tem... O papel dele é a modernização do Estado. E você tem uma equipe econômica e os agentes econômicos domésticos acreditam isso, essa equipe, que é esse choque liberal, que a Inglaterra viveu com a Margaret Thatcher. Entendeu? Então, e há uma expectativa, porque essa equipe é, pela primeira vez, uma equipe econômica com o DNA liberal. O filho tuitou uma vez que, poxa, estão botando tudo na conta do Guedes, mas é o pai dele que faz, que não sei o quê. Começou com ciúme. Aí você fala, que nem o Itamar fez o plano real, né? Cara, no final das contas, o cara tanto não faz. tem noção da oportunidade que ele tem. Só de curiosidade, quem são essas pessoas ou essas empresas que compram os ingressos para um jantar desse? Qual o interesse? O que acontece lá? Acontece o que ele não aproveitou, por exemplo, em Davos, que é o contato, é você conversar, é o network, é você conseguir convencer. Qual é o grande problema do Brasil hoje de atrair investimentos estrangeiros para fazer essa economia deslanchar? Eles não acreditam, eles querem ver se acontece, porque é
tanta informação desencontrada, é tanto absurdo que vai saindo. É isso que a gente falou aqui, é muito difícil você ver o Bolsonaro, um investidor desse, acreditar no país, quando o presidente está mais preocupado com essas questões superficiais, do tipo, deixa o cara da Folha entrar, o Globo fica ali, o meu filho fez isso no WhatsApp, no Twitter. É muito... O cara pensa, e aí? E as questões macro mesmo? Não, é uma oportunidade que ele tem lá de se relacionar. De mostrar para esses E aí, depois de conversar com algum cara desse, ele pegar o telefone de novo, mandar um WhatsApp, mas dessa vez um pouquinho melhor, e falar assim, ô fulano, vê se você recebe o cara aí, que ele tá com dinheiro pra mandar aquele dinheiro. É isso aí, vai embora. Tá ok? Tá ok? Tá. E esse governo traz, né, da sua história, um número de contradições grande demais, né? Bolsonaro a vida inteira lutou contra tudo isso que a gente está falando agora, né? Reforma da Previdência, privatização, reforma política. O Bolsonaro sempre foi contra isso, o Onyx Lorenzoni foi contra isso, o Major Olímpio, que é a principal figura no Senado do PSL, era contra. Então você precisa convencer que nós, olha, tudo aquilo que a gente falou, aquela frase que o Fernando Henrique não disse, né? Esqueçam o que eu escrevi, o Bolsonaro precisa deixar que esqueçam o que eu falei. E precisa fazer isso com muita clareza e com muita convicção. Com a Carta aos Brasileiros. Exato. O Lula fez isso. Mas ainda hoje o Bolsonaro volta e meia dá uma indicação para o outro lado, né? E você viu, o Bolsonaro ficou 2 anos conversando com o Paulo Guedes e ele fala coisas sobre economia que você diz, mas você não conversou com o Paulo Guedes sobre isso nos últimos 2 anos? Né? Ele fez isso quando levou a reforma da Previdência para o Congresso. Era isso que eu ia falar. Ele chegou a dizer que ele pensava de uma forma diferente, mas a questão e eu concordo com vocês, é uma coisa ele falar, outra coisa ele convencer as pessoas do que o que ele está falando agora é para valer.